Olá, bem-aventurados! Olha eu aqui de novo. Deixa eu falar pra você, eu queria comentar algo com você muito interessante pra você que tá passando por problemas, por dificuldades, que tá enfrentando desemprego, que foi demitido, ou que tá passando por uma enfermidade, ou tá com problema no casamento, ou tá com dificuldades financeiras. O que abala muito a gente hoje em dia é o quê? Ou problemas emocionais de relacionamento e o problema financeiro. Eu quero dizer para você, através, dar uma palavra de esperança para vocês através do meu testemunho. Olha só, Deus permitiu que muitas coisas acontecessem na minha vida. Muitas. Eu tive que passar realmente por Samaria, eu tive que atravessar o deserto. Só que lá em 2023, quando Deus me colocou num lugar, permitiu que eu entrasse num lugar ali, eu tive que conviver com pessoas, com algumas pessoas, eu achei que eram pessoas boas, aparentemente, tinha um papo bom, pessoas que eram aparentemente bem relacionadas, que pareciam ter uma boa índole, que pareciam ser pessoas de caráter. Deus permitiu que eu convivesse com aquelas pessoas 1 ano e alguns meses ali. E tudo bem, eu cumpri o meu papel, eu fiz o que eu tinha que fazer, o que eu fui chamado para fazer ali no meio daquele ambiente, dentro daquele ambiente. Mas em 2024 a minha vida deu uma virada muito grande. Eu passei por uma tribulação muito, muito grande na minha vida. E eu me vi ali como povo quando saiu do Egito e se deparou com o Mar Vermelho. Eles confrontaram Moisés, falaram: aí Deus, agora para onde vai nos levar? O que nós iremos fazendo? Para onde nós iremos? E Faraó vindo atrás perseguindo para matar o povo. Deus abriu o Mar Vermelho, fez caminho para o povo passar. Eu tava ouvindo um hino ali agora e eu lembrei desse episódio da minha vida. Eu me vi em 2024, em 30 de abril de 2024, eu me vi num momento desesperador da minha vida. Passando comecei a enfrentar problemas, eu já vim enfrentando problemas antes, mas ali o meu problema se agravou muito em abril, quando as portas se fecharam para mim. As portas da amizade, da compreensão, do emprego, de tudo se fechou. E eu tive um grande problema na minha vida emocional, na minha vida financeira, eu não vou dizer tanto porque Deus não me desamparou, mas a porta de emprego se fechou ali, mas Deus me sustentou em todo o momento. Mas eu quero dizer pra você, então eu enfrentei uma fase muito difícil na minha vida e eu já tinha enfrentado problemas que eu achei que eu tinha enfrentado, problemas muito grandes. Mas no ano de 2024 foi um ano que me marcou, um ano que foi a chave de virada pra minha vida, pra mim enxergar a vida com outros olhos, com uma outra maneira. E quando eu me vi ali naquele momento desesperador, olha, não foi de um momento pro outro, assim, num estalo de dedos, que eu tive essa compreensão, não. Foi um processo. Mas que através do meu testemunho, que vocês, se você estiver passando por algo parecido, estiver enfrentando uma situação muito difícil, você achar que não tem saída, nós estamos em setembro, setembro é um mês amarelo, né? Setembro amarelo, que é contra a prevenção da saúde, para você prevenir a saúde mental, cuidar da saúde mental. Eu fiquei com o meu psicológico muito abalado diante das circunstâncias. Menos eu tendo toda a estrutura, eu tendo uma família que teria condições de me manter, Deus continuou me mantendo da mesma forma, mas eu não estaria desamparado, assim. As pessoas queriam que eu fosse pra rua, que eu fosse jogado, elas me jogaram como um cachorro na rua, e ali a porta do emprego se fechou, e eu tinha muitos compromissos para poder cumprir, e passando por problema de saúde, e aí enfrentando agora uma crise financeira. Enfrentando, não, né? Porque Deus, ele, como eu disse, eu não desamparei, mas aparentemente era isso que o povo queria. E eu passei por um problema muito grave na minha vida. Eu nunca tinha passado uma dificuldade igual eu passei. E eu já tinha estado inserido em outros ambientes de trabalho e até... Eu falo de trabalho, eu sofri muitos problemas, eu tive problemas no meio de relacionamento com amizade, relacionamento de casal, mas nesse ambiente de trabalho eu nunca tinha conhecido pessoas ordinárias, de má índole, pessoas que sorriem pra você e querem ver o seu mal, que se juntam, que tramam contra você, sabe? E que tem a cara de pau de chegar diante até mesmo de um juiz, de um policial, de qualquer autoridade que for, pra mentir, pra abrir na boca suja delas pra falar mentira. Além de eu ter sido passado por tudo isso, deles terem feito tantas coisas ruins comigo, porque não foi só isso, envolveram muitas coisas legais que eu não vou ficar detalhando aqui o que aconteceu, porque
A minha vida, ela tá nas mãos de Deus. Mas eu quero dizer pra você, quando você se vê num problema, que você não tá vendo solução, se apegue nas mãos de Deus. Eu tava ouvindo um hino do Vinho Novo que dizia: não preciso entender, preciso crer. Entregar ao Senhor o meu caminho e confiar. Descansar na mão daquele que tem todo o poder. Descansar nas mãos daquele que tem todo o poder. Tanto querer quanto o realizar. É Deus que faz. E Deus, um ano de 2024, até o ano terminar, foi um ano muito longo, de muita dor e muito sofrimento. Então eu passei por um processo muito difícil. Mas hoje, eu vendo o que Deus fez, a transformação que Deus fez na minha vida, o caminho que Deus direcionou a minha vida, toda aquela tribulação, eu achei que eu tinha perdido a vontade de viver. Eu cheguei num estado tão desesperador que eu não queria mais viver. E aí, eu queria mesmo, porque eu fiquei muito decepcionado. Eu já tinha ouvido, meu pai já tinha me aconselhado falando que o mundo era mau, que tinha pessoas muito más, mas eu nunca tinha lidado. Eu não fui criado assim. Meu pai não me deu essa educação pra ser uma pessoa perversa, pra roubar as pessoas, pra mentir sobre as pessoas, né? Pra difamar. Meu pai me ensinou pra abusar ou prejudicar qualquer pessoa. Meu pai e minha mãe me deram os valores preciosos. Sabe? Você tem que tratar as pessoas bem com educação, você não pode humilhar as pessoas, você tem que pensar no que você vai falar, você tem que pensar no que vai fazer, você não pode pegar nada de ninguém. Então eu tive uma base de princípios, foram passados princípios pra mim que eu carreguei durante toda a minha vida. Por mais louca que fosse a minha vida, eu sempre tive esses princípios. Trabalhar honestamente, minha mãe me ensinou a trabalhar desde cedo, eu comecei a trabalhar com 14 anos, então quando veio essa tribulação, que eu me vi desesperadamente, eu tava ouvindo esse hino ali agora, e eu falei, a partir do momento que eu descansei, que eu entreguei pro Senhor, né, a minha vida, porque lá a palavra vai dizer que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor, vem do Senhor. Às vezes a gente planeja, a gente se programa e o mundo vem dar uma rasteira na gente, porque as pessoas não querem ver o nosso bem, elas não querem, é uma coisa do ser humano, as pessoas são perversas. Eu acho que eu tô fora dessas pessoas, porque eu não fico planejando fazer o mal, eu não minto sobre as pessoas, né? Eu não tenho nem por que fazer isso. Mas as pessoas fazem isso de graça, comigo elas fizeram. E Deus, eu queria dizer pra você que Deus, ele nos honra. Mas pra isso, quando eu fui jogado na rua, quando eu ouvi aquela palavra que eu já falei aqui nos outros vídeos, não posso te ajudar. Aí, a pessoa falou isso comigo, na hora, Deus falou lá no meu consciente, ele não pode te ajudar, mas eu posso. Ele não pode te dar, ele não pode abrir a porta pra você, mas eu abro a porta. Ele quer te ver na rua, mas eu te coloco dentro da minha casa. E todo aquele sofrimento, toda aquela tribulação, quando eu cheguei no fundo do poço, que eu não tinha mais vontade de viver, Deus me levou pra pertinho dele. E hoje, eu tô num caminho que Deus tá me levando, e Deus tem muito mais coisas pra minha vida, mas assim, eu vi que eu tava no Egito e foi necessário que eu visse como o mundo é, como as pessoas funcionam, né? Pra mim ter uma nova visão hoje em dia, e hoje pra mim ter uma nova cabeça, e Deus ter me honrado, mas pra isso eu tive que ter fé. E eu tive, o principal, que entregar minha vida na mão de Deus. Para que os meus inimigos, para aqueles que queriam me ver mendigando, para aqueles que queriam me ver na rua, sem dinheiro, sem casa, com o nome no Serasa, no SPC, ou até mesmo dentro de uma cova, porque eu quase estive lá. Deus não permitiu. E não é porque Deus me ama mais não, ele me ama sim. E ele te ama também. Então assim, se você tá passando por dificuldade, querido, entrega o teu caminho, entrega a tua vida, o teu caminho na mão do Senhor. Não há dificuldade, não há problema que Deus não possa resolver. E eu vou te falar, quando a gente tá com Jesus, quando a gente entrega a nossa vida na mão de Deus, gente, os problemas, eles ficam, por maior que seja o problema, ele fica pequenininho. Porque você consegue passar sorrindo. Deus, ele não vai deixar você morrer de fome, nem de frio, nem dormir na rua, nem que suas contas atrasem. Deus é um Deus que ele honra as pessoas. Mas para isso você tem que ser uma pessoa honesta. Seguir os princípios, os mandamentos de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, entendeu? Seguir os mandamentos, não dar falso testemunho, não mentir, não matar, não roubar, entendeu? Viver os princípios do Senhor. E você que tá num momento difícil, olha, Deus me tirou do vale. E ele pode fazer isso pra você. Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. E você não é ungido pra perder. Porque com Cristo é vencer ou vencer.